Olá, caríssimos alunos da Escola Wanda da Silva Pinto, terceiro ano do ensino médio. Professor Gilson com mais uma videoaula. Nessa oportunidade estaremos estudando matemática financeira e a nossa primeira aula de porcentagem. Sejam todos muito bem-vindos e que vocês possam tirar proveito dessa aula. Olá, caríssimos alunos, professor Gilson com mais uma videoaula de matemática do terceiro ano do ensino médio, terceiro bimestre do ano letivo de 2022. Nessa oportunidade nós vamos estudar matemática financeira, iniciarmos o nosso estudo de matemática financeira. Sejam todos muito bem-vindos. E como sempre nós vamos trabalhar aqui com a nossa apostila, é o costume, né? Começo fazendo uma leitura, essa é a primeira aula do terceiro bimestre, então eu já começo fazendo uma leitura aí da nossa apostila. Título da apostila, aqui é da escola, meu e-mail, se você quiser se comunicar comigo. A turma, então essa apostila é para todas as turmas do terceiro ano, seja matutino, seja vespertino, todas essas turmas aqui. Apostila de matemática, conteúdo, matemática financeira e estatística. Nós vamos iniciar com matemática financeira. O terceiro bimestre ele começa no dia 22/7, né? Começou no dia 22/7, numa sexta-feira, e ele vai até o 29 de setembro. Aqui quando eu elaborei essa apostila, e a gente começa aqui matemática financeira, no item 1. Estudando matemática financeira. Aqui a ideia aqui é mostrar para vocês a importância do estudo da matemática financeira. E ele começa dizendo aqui, ó, o estudo e o desenvolvimento da matemática financeira estão vinculados ao sistema econômico. Veja só, por que estudar matemática financeira? Se você compra, se você vende, se você... Seja um bombom que você compra, seja o seu celular velho que você está vendendo, sei lá, alguma coisa que você botou no LX. Então, se você compra, você vende, você guarda dinheiro, você economiza, você empresta, você pega emprestado, você está fazendo parte do sistema econômico. Então, não se vive fora do sistema econômico. E aí ele segue aqui dizendo, o mundo está de alguma forma ligado à economia de mercado. O mundo hoje, e nós vemos agora nesse momento que nós passamos, mais que nunca os preços subindo, os preços baixando, importação, exportação, nós ouvimos nos noticiários, aí de modo que é importante noções sobre estudo da matemática, estudos de matemática, para melhor compreender os mecanismos de operações financeiras. Então, o nosso estudo aqui, ainda que seja um estudo bem, como é que se fala, bem sucinto, nós não vamos estender a coisa muito, aprofundar muito, mas de alguma forma nós vamos estar estudando, nós vamos estar procurando compreender os mecanismos de operações financeiras. E ele segue. Usar o dinheiro de maneira adequada, sabendo gastar mensalmente uma quantia menor do que se ganha e poupar algumas partes dessa remuneração são importantes para a vida financeira equilibrada. Então aqui ele já te dá uma ideia de como você ter uma vida financeira saudável. Ele mostra que gastar mensalmente uma quantia menor do que você ganha, então esse é o primeiro passo, né? Poupar alguma parte do que você está ganhando. Isso te proporciona uma vida financeira equilibrada. Okay? Então, nesse sentido, estudar porcentagem. Olha os elementos que nós vamos estudar aqui. Ó. Porcentagem, acréscimo, desconto, juro. Então, esses elementos são elementos que nós vamos estar estudando aqui na matemática financeira. Então, estudar esses elementos aqui, que são alguns elementos que compõem a chamada matemática financeira, é fundamental.
Então, compreendermos essa coisa aí é fundamental. Observem algumas situações envolvendo a matemática financeira. Então, aqui nós vamos ver coisas em que a matemática financeira está embutida, né? Por exemplo, até ampliar aqui, ó. Olha aí essa situação aqui, ó. Olha aí. Quando compramos um produto, podemos obter descontos pagando à vista ou acréscimos pagando a prazo. Já vocês já presenciaram essa situação? Então você vai comprar um determinado produto, se for à vista, ou seja, você pagar o dinheiro na hora, você tem desconto. Mas se você pedir para pagar depois, né, que são chamados a prazo ou parcelar, existe algum acréscimo nesse valor do bem que você quer comprar, que você quer adquirir. Um outro elemento aqui, ó. Veja só, pelo desenho aqui já dá da gente sacar que elemento é esse, né? É chamado cartão de crédito. Então, o não pagamento do valor total da fatura do cartão de crédito pode ocasionar uma grande dívida. Uma vez que a taxa de juros, nesse caso, costuma ser alta. Pessoal, fatura de cartão de crédito ele tem uma taxa altíssima. Existe o chamado o crédito rotativo, né? Então, por exemplo, a tua fatura é de 5 mil reais, tu paga 3 mil reais. Beleza, ele aceita. Aí aqueles 2 mil ele faz a rotatividade para outra fatura. E ali ele já joga um juro bem alto em cima. E como ele está falando aqui, a taxa de juro ela é bem alta. Ele diz aqui, olha, costuma ser muito alta a taxa de juros do cartão de crédito. Tem também o juro do cheque especial. É quando você tem uma conta bancária, aí você tem um limite. O que é o limite? É um dinheiro que está disponível para você utilizar, mas não é seu, é do banco. Então o banco te dá uma conta corrente e te dá um valor de um limite. Por exemplo, tu tem uma conta corrente e tu tem R$ 1.000 de limite. Aquele limite, que é o cheque, aquele limite ele é um dinheiro que ele não é teu, mas ele está disponível. Tu pode pegar emprestado do banco e ele vai te cobrar um juro assim quando você for pagar. Geralmente se jura de 13%. Então isso quer dizer o quê? Se tu pegar R$ 100, quando tu for devolver para o banco, tu devolve 113. Então tem juro. Esses são elementos que compõem a matemática financeira. Um outro elemento que compõe a matemática financeira, e que nos dias atuais está até difícil de você utilizar, é a poupança. Olha o porquinho aqui simbolizando um cofrezinho. Então, ao pouparmos e realizarmos aplicações financeiras, costumamos receber juros. Aqui nesse caso é quando você deixa seu dinheiro no banco. Geralmente o mais conhecido dessas aplicações é a poupança. Embora seja que tenha os juros bem baixos, o lucro é muito pouco, mas a poupança é o mais conhecido. Então, como é que funciona isso? Você guarda o seu dinheiro no sistema de investimento de poupança no banco e, com determinado prazo, quando você vai lá pegar o seu dinheiro, aumentou. Então, vamos dizer que seja aí de 0,5% ao mês. Significa que se tu guardar R$ 100, deixando teu dinheiro lá guardado um mês, quando for tirar, tu tem R$ 100,50. Poxa, só 50 centavos? Geralmente é bem baixinho mesmo essas taxas da poupança. Outro elemento. Podemos frequentar um curso universitário em instituição particular fazendo um financiamento estudantil. Inclusive existe o FIER, né? É para isso aqui. Você vai se formar, você não tem dinheiro para fazer um curso particular e não consegue passar no vestibular da universidade pública, aí você faz um financiamento. Isso aqui é terrível, porque tem muita gente que está aí com nome na justiça porque não conseguiu pagar o financiamento. Porque não é só um dinheiro que eles te dão para pagar a tua faculdade, é um dinheiro que eles te emprestam. E se eles te emprestam, tem taxa de juros. E as taxas de juros de empréstimo elas não são muito baixas. Então você pega esse dinheiro e você tem um prazo para pagar. E você tem que pagar, porque senão você não vai para a justiça e você fica todo enrolado.
Então, cuidado com esse negócio aqui do FIE, tá? Se alguém for aderir ao FIE, pesquisa direitinho as taxas, vê as possibilidades para pagar depois. Muito cuidado. O ideal é você estudar, passar no vestibular para uma faculdade que seja, uma universidade que seja pública, que você não tem que pagar mensalidade. Essa coisa não é brinquedo não, viu? Então, continuando aqui, ele diz, nesse capítulo iremos estudar vários, está faltando um O aqui, né? Várias situações, ou um A, várias situações envolvendo matemática financeira. Antes, porém, vamos relembrar alguns conceitos relacionados à porcentagem. Pessoal, um elemento que se utiliza bastante na matemática financeira é a porcentagem. Então, nós precisamos ter uma compreensão do que significa porcentagem, de como é calculada essa porcentagem. Não só aprender a calcular a porcentagem, mas entender a essência da porcentagem. O que significa porcentagem? Então, quando se usa a palavra porcento, qual o significado que isso tem? E eu já começo aqui com um exemplo de aplicação de porcentagem. A primeira coisa que nós temos aqui já é uma aplicação. Ele diz assim, ó, segundo o Comitê Gestor da Internet no Brasil, entre outubro de 2014 e março de 2015, 50 em cada 100 domicílios brasileiros possuíam computador. Olha a informação que ele te dá. Ele diz assim, ó, 50 em cada 100 domicílios possuía computador. Quer dizer, os caras pesquisaram em 100 domicílios e constataram que de cada 100 que eles visitavam, eles encontravam 50 computadores. Aí nós vamos montar aqui já a relação para ver o que isso tem a ver com porcentagem. A relação 50 em cada 100 pode ser representada por uma fração. Veja só, ele está falando que de cada 100 visitados, aqui, 50 dessas residências tinham computador. Então nós podemos montar uma fração. E o denominador dessa fração vai ser 100. Professor, por que 100 é o denominador? Porque o denominador é o total. Quantas casas, quantas residências eles visitaram? 100. Então o total é 100. A primeira coisa que eu já observo. Então o total é 100. Se o total é 100, o total fica embaixo. Qual é a parte, quantos tinham computador de cada esses 100 visitados? 50. Então o total é 100 e a parte é 50. Olha aqui, ó. Então sempre o total ele vai ficar no denominador. Então quando você fala 50 de cada 100, é porque o total é 100. E o 50 é a parte que ele tirou do total. Ok? Então ele falou aqui o seguinte, ó, de cada 100 casas que foram visitadas, total 100, que eles visitaram 100. 50 tinham computador, então daquelas 100, o que me interessa? As 50 que tem computador. Então eu posso falar que é de 50 para 100, de cada 100 tinha 50. Então essa fração 50 sobre 100 também pode ser representada de forma decimal ou em porcentagem. Quer dizer, esse de 50 de cada 100 eu tenho três formas de representar. Eu posso representar em fração, então o 100 fica embaixo porque é o total, e a parte que é o 50 fica em cima. E essa mesma fração eu posso representar em decimal, com vírgula, né? Professor, como é que ele fez isso? Como é que apresentou em decimal? Ele pegou 50, dividiu por 100 e ficou 0,5. Bom, se eu tenho 100 no denominador, eu já posso representar direto isso aqui como porcentagem. Então é 50 sobre 100, 50 de 100, 50%. Veja só, toda fração que o denominador é 100, eu já posso pegar o numerador direto e escrever como porcentagem. Então porcentagem significa o quê? De cada 100. Veja aqui, 50%,
Então é 50 de cada 100, 50%. Então esse símbolozinho aqui, ó, de porcentagem significa que é esse valor de cada 100. Vamos ver aquilo, o que ele diz mais aqui abaixo. A porcentagem corresponde à parte considerada de um total de 100 partes. Por isso que ele fala porcento. Porcento vem de 100, de cada 100. Para indicá-lo, utilizaremos esse símbolo aqui, ó, o símbolo de porcentagem. E ele segue dizendo assim, ó, toda razão, pessoal, razão é a mesma coisa que fração. Toda razão x sobre 100 é denominada taxa percentual. Então, quando vocês verem esse símbolozinho aqui, ele está sempre falando o seguinte para mim, que de cada 100 eu estou pegando uma parte. Ok? Então, vamos seguir aqui. Ó. Toda fração decimal ou equivalente a ela pode ser escrita na forma de porcentagem. Agora, essa parte aqui ele vai te ensinar como escrever uma fração em porcentagem. Por exemplo, quando escrevemos, o que é isso aqui? 7%. Quando escrevemos 7%, estamos usando uma forma de representar a razão 7 sobre 100, também chamada de razão centesimal. Por que esse nome? Razão, porque é uma fração, centesimal, porque tem 100 no denominador. Então, porcento é uma expressão representada por esse símbolo aqui, que significa centésimo. Logo, 7% é 7 sobre 100, que é 0,07, né? Então, 7% está escrito aqui em fração e aqui está escrito em decimal. Agora, olha uma coisa interessante quando eu escrevo essa fração em decimal. Olha só, 7 sobre 100. Esse 100 aqui já significa esse porcento aqui, ó, esse símbolozinho da porcentagem. Então 7% já significa esse símbolozinho aqui, ó, 7 sobre 100. Agora, veja só, duas casas decimais, ó, uma, duas. Por que duas casas decimais? Porque eu tenho dois zeros aqui embaixo. Olha aí, ó. Esse denominador 100 aqui, ó, com dois zeros, são essas duas casas decimais aqui, olha. O que são casas decimais? São os números depois da vírgula. Aqui, ó. Aqui está a vírgula, para a esquerda é a parte inteira, para a direita é a parte decimal, é a parte fragmentada. Então 0,7 são duas casas decimais, porque estou representando a fração que tem um 100 no denominador. Aqui. Eu tenho alguns exemplos aqui abaixo. Então, exemplos. Vamos escrever 15% em fração e em decimal. Presta atenção, 15%. Então eu pego a parte inteira aqui, eu pego de cara essa parte inteira aqui, que no caso, esse número que é o 15, coloco no numerador. Tá aqui, ó. Já coloquei ele aqui, ó. Então esse 15 que está no numerador é esse 15 aqui do porcentagem. Esse símbolo de porcentagem já é o 100 que está aqui, ó, automaticamente. Ok? Automaticamente ele já é 100. Então eu pego o número que está na frente da porcentagem. Por isso que nós fizemos aqui, ó. Pega esse número que está na frente da porcentagem. Coloco no numerador, aqui em cima. E esse percentual aqui é o 100 que fica aqui no denominador. Aí veja só, para eu escrever isso aqui como fração, são dois zeros aqui no denominador, então tem que ter duas casas decimais. Aí vem 1, 2,0. Acabou. Agora, olha só esse outro aqui, ó, 2,9%. Então eu pego a parte numérica, já coloco em cima no numerador. Aqui, ó. 2,9. Não importa se tem vírgula, deixa lá 2,9. E esse símbolo aqui de porcentagem já é o 100 que fica aqui embaixo. Já escrevi em fração. E como é que eu faço para decimal agora? Tem dois zeros aqui no denominador.
Então significa que eu vou pegar esse 2,9, vou escrever ele aqui, 2,9, e vou acrescentar duas casas decimais aqui. Então vou deslocar ele duas casas para frente. Vou fazer isso no quadro para ficar com melhor entendimento. Bom, então aqui eu tenho porcentagem. E eu quero escrever de duas formas. Eu quero escrever essa porcentagem em fração e depois eu vou escrever em decimal. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar essa parte aqui, parte numérica, e vou colocar no numerador da fração. Simples assim. Esse símbolo de percentual é o 100 que vai aqui embaixo. Aí, já escrevi em fração, 15%. Então quer dizer, alguma coisa foi dividida em 100 partes e eu tirei 15. Então se você fala 15%, significa que de cada 100 você vai tirar 15. Então eu vou fazer uma aplicação rapidinho aqui. Ó. Imagine que você vai ganhar 15% da venda de produtos. Então você é um vendedor e o cara acertou que tu ganha 15% da venda de cada produto. O que isso significa? Venda, ganho. O que isso significa? Que se você vender R$ 100 de produto, você ganha 15. É isso que está dizendo. 15% significa que se você vender R$ 100 de produto, você vai ganhar R$ 15. E se eu vender 200? Bom, era 100. 200 não dobrou? Quer dizer, daqui para cá multiplicou por 2. Então aqui também fazer a mesma coisa. Quer dizer que de cada 200 você vai ganhar 30. E de cada 300, multiplicou 300, ele multiplica de cima por 3. Então de cada 300 você vai ganhar 15 vezes 3, 45. E é isso que significa. Olha, de cada R$ 100 que eu vender, eu ganho 15. Se eu vender 200, eu ganho o dobro. Ganho o dobro? Se eu vender o dobro, eu ganho o dobro. Se eu vender 300, não é o triplo de 100? Então eu vou ganhar o triplo de 15. E assim ele segue. E se você vender 500? Mas espera aí. 500 é 5 vezes o valor do 100. Então eu vou multiplicar isso aqui também por 5. De outras palavras, de outra forma, eu posso fazer assim. 100. De cada 100 eu ganhei 15. Melhor, deixa eu colocar assim. 100. Aqui embaixo é percentual e aqui em cima é que eu estou ganhando. Então, de 500, olha aí, ó, se de cada 100 que eu vendi eu ganhei 15, ou seja, de cada 100 que eu vendi eu ganhei 15, se eu vender 500, no caso eu estou colocando a venda aqui embaixo e o ganho aqui em cima. Eu estou arrumando uma fração aqui, eu estou fazendo uma regra de 3, uma proporção. Veja só, inicialmente ele dizia assim, de cada R$ 100 que eu vender, eu ganho 15. E eu tirei isso da onde? Daqui de cima, 15%. Então, de cada R$ 100 que eu vender, eu ganho 15. Em fração, fica 15 sobre 100. Então, significa que embaixo é a quantidade que eu vendo, e em cima, a quantidade que eu ganho. Se eu vender 100, eu ganho 15. Se eu vender 500, eu ganho. Aí eu vou calcular quanto que eu ganho. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Posso fazer direto aqui, eu posso fazer uma dedução. Então, são 100 vezes x, 100x, 15 vezes 500. 0, 0. 5 vezes 5 dá 25, 1 vezes 5, 5 com 2, 7, 75. Aí x vai ser esse 2 zero aqui, já são esses dois aqui, ó, coloquei direto. Multipliquei, né? 15 vezes 500. 7.500 dividido por 100. Eu risco aqui, aqui. Eu posso cancelar esse zero com esse zero com esse.
75 dividido por 1, 75. Então veja só, se eu vender 500, eu vou ganhar 75. Lembra que eu falei que posso fazer uma dedução? Olha só, de 100 para 500 foi multiplicado por 5. Então basta eu pegar o de cima e multiplicar por 5 também. 15 vezes 5, 75. Então, se eu vendesse 100, eu ganhava 15. Se eu vendesse 500, eu ganhava 75. Então, continuando aqui, 15% eu transformei em fração, agora eu vou transformar em decimal. Olha como eu vou fazer. São dois zeros no denominador, então eu vou pegar esse 15, vou escrever aqui. Tem alguma vírgula nele? Não. Então a vírgula está aqui, ó. Aí. E eu vou deslocar a vírgula duas casas para a esquerda, porque eu estou dividindo por 100. Então eu vou deslocar a vírgula, ela está aqui, olha. Todo número inteiro que não tem vírgula, você pode dizer que ele tem uma vírgulazinha bem aqui do lado. Aí eu vou deslocar essa vírgula. Quantas casas? Duas. Então, uma, aí ela já ficou aqui. Duas, aí ela ficou aqui. Aí. Mas que número estranho é esse? Uma vírgula e não tem nada aqui? Então eu vou colocar um zero para a vírgula não cair. Vamos ver agora se deu certo. 15%. São duas casas decimais. Não tem vírgula, está inteiro, então a vírgula está aqui. Vem uma, duas. Então eu posso dizer que 15% em fração é 15 sobre 100, em decimal é 0,15. Esses três números eles têm o mesmo significado. Eles são escritas diferentes, mas têm o mesmo significado. Aqui significa que é 15 de cada 100, aqui significa que é 15 de cada 100 e aqui também significa que é 15 de cada 100. Representa a mesma coisa. Agora vamos para esse outro aqui, ó. 2,9%. Então a primeira coisa que eu faço é pegar a parte numérica aqui, 2,9 e colocar 100 no denominador. Já escrevi como fração. Só que é muito estranho, 2,9 sobre 100. Então eu não posso parar aqui. Eu vou dar um jeito de tirar essa fração aqui em cima. Perceberam? Quando eu dividi por 100, eu desloquei a vírgula para a esquerda. Então, para eu poder tirar essa vírgula, eu tenho que deslocar ela para a direita. Como tem uma casa decimal, eu vou multiplicar por 10. Porque se eu dividir, a vírgula vai para a esquerda. Quando eu multiplico, a vírgula vai para a direita. Mas se eu multipliquei em cima, eu também vou multiplicar embaixo. Então vamos lá. 2,9 vezes 10. A vírgula caminhou para a direita. Então 29. 100 vezes 10 é 1000. Porque eu também vou deslocar a vírgula para a direita. Veja só, aqui está inteiro. Tem vírgula? Não. Então a vírgula está aqui, ó, à direita do último número. Como eu estou multiplicando, eu vou deslocar uma casa. Então eu estou pegando a vírgula que estava aqui e vou deslocar uma casa para a direita. Mas você está vendo que para ela se deslocar ela precisa de número? Então eu acrescento um zero aqui. Aí ela sai daqui e vem para cá. Vírgula sozinha aqui na direita, não tem nada para lá, eu posso tirar ela. Aí, 29 sobre 1000. Quer dizer, 2,9% em fração fica 29 sobre 1000. Agora eu vou escrever em decimal. Quantas casas eu vou deslocar a vírgula para a esquerda? Eu estou dividindo por 1000. São 3 zeros. Então eu vou pegar a vírgula e vou deslocar 3 casas. Então ela está aqui, aí ela vem. Daqui ela sai para cá, vem uma, duas. Opa, preciso deslocar mais uma casa. Então eu vou botar um zero aqui. Ó. 3. Mais uma vírgula não pode ficar assim, senão ela cai. Então mais um zero. Professor, quantos zeros eu posso acrescentar? Quantos for necessário? Sempre assim, quantos zeros for necessário. Então vamos ver como ficou. 3 casas que eu vou deslocar para a esquerda, porque são 3 zeros. Como o número inteiro, a vírgula está aqui. Está vendo? 1, 2, 3. Aqui.
Então, 2,9 sobre 100, 29 sobre 1000 e 0,029 é a mesma coisa. E eu passo para outra agora. 174%. Então, a primeira coisa, pega a parte de número, coloca o denominador 100. Essa é a primeira coisa. A outra agora, vou pegar o número que está no numerador, como ele está inteiro, a vírgula está aqui na direita, e vou deslocar quantas casas para a esquerda? Uma, duas. Então vai sair daqui uma, duas. Vai parar bem aqui. Então 174% é 174 sobre 100, ou seja, 174 centésimos e 1,74. Agora, olha uma coisa interessante aqui, ó, analisando essa numeração. 174% é 100% mais 74%. Não é 174? Então é 100 mais 74. Quer dizer, é o inteiro, o total, com mais 74 de cada 100. E é isso, professor, eu não entendi nada. Imagine que você, ainda voltando para o exemplo das vendas, você vai ganhar 174% do que você vender. O que isso significa? Que você vai ganhar o que você vender, 100%, todinho, mais R$ 74. Então veja só, estamos analisando 174%. Então veja só, imagine que você venda, ganha. Como é 174%, então significa assim, de cada 100 que você vender, você ganha 174. Percebeu? É o 100 daqui mais 74 acrescido. Então, por exemplo, se eu vender 200, multiplicou por 2? Então eu multiplico aqui também por 2. 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 7, 14, 92 dá 3. Aqui ele é mais como, por exemplo, investimento. Imagina, não sei se você já viram aquela plataforma de investimento chamada IQ Option. O IQ Option é assim, tu investe um valor, aí quando tu for sacar, tu saca o valor que tu investiu mais o ganho. Seria esse caso aqui, ó. Se eu investir R$ 100, como eu estou ganhando 174%, eu vou ganhar o valor que eu investi, que é os 100, com mais 74. Então esse 100 que está aqui dentro é o inteiro, é o que você investiu. Nesse caso aqui, eu investi 100, eu vou ganhar o que eu investi com mais 74. Por isso que eu estou ganhando 174%. Entendeu? Passou de 100, é o todo com mais o que passou de 100. Eu vendi, aqui não vou nem colocar venda, investimento. 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 Você investiu 100 e ganhou 100 mais 74, ou seja, 174. Porque o teu investimento garante 174% de lucro. Okay? Aí se eu investir 200, eu vou ganhar os 200 que eu investi com mais duas vezes os 74, né? Que deu 138, né? Aí dá 338. No 248, né? 314, 248. Ok? Então, a ideia do 174 é essa, que passou de 100, então é o que tu investiu inteiro com mais o 74. Só para você ter uma noção do que é porcentagem. Aí a gente passa para essa outra aqui, a letra D. Então a primeira coisa é escrever em fração. Eu vou pegar o número aqui, 305,2 sobre 100. Só que é estranho uma fração onde o numerador tem vírgula. Não existe uma fração assim. Então eu vou tirar essa vírgula daqui. Como é que eu faço? Se eu quero deslocar a vírgula para a direita, que é para ela sair, para ela ir embora, então eu multiplico. Por quanto? Eu quero deslocar a vírgula quantas casas?
só uma, então multiplico por 10. Se fosse deslocar a casa duas vírgulas, a vírgula duas casas, multiplicava por 100. Então é sempre múltiplo de 10. Então, se eu quero deslocar só uma casa, eu multiplico por 10, porque é só um zero. Se eu multipliquei em cima por 10, eu tenho que multiplicar embaixo também. Aí vai ficar 305, 2 e 1000. Olha aí. Então, eu peguei a vírgula daqui, desloquei uma casa, sumiu. Aqui, 100 vezes 10 é mais um zero que eu vou acrescentar. Aqui. Você pode pegar e fazer isso aqui na calculadora, que vai dar certinho também. Agora, 3.052 dividido por 100, por 1000. Eu vou deslocar a vírgula quantas casas? 3, porque são 3 zeros. Como eu estou dividindo, é uma fração, eu vou deslocar para a esquerda. Vai ficar assim, vou colocar aqui embaixo. Vai ficar 352. O número está inteiro, então a vírgula está na direita. Vou deslocar 1, 2, 3 casas. Então eu vou sair com ela daqui. 1, 2, 3. É 3,052. E a gente tem aí a outra parte desses exemplos, que são os exercícios resolvidos. E a primeira diz assim, ó, escrever como porcentagem. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma representação decimal e eu quero transformar essa decimal em porcentagem. Eu vou fazer um processo inverso do que a gente fez no exemplo anterior. Então, veja só. Se tem duas casas decimais aqui, eu posso pegar o número 100, a vírgula, colocar ele com 100 no denominador. Naturalmente, olha aí, 0,96. Então vai ficar 96 sobre 100. Essas duas casas decimais aqui já são esses dois zeros que aparecem aqui no denominador. 96 sobre 100, como o denominador já é 100, eu posso deixar em porcentagem direta. Porque esse 100 aqui embaixo é esse símbolo percentual aqui. Então, reprisando. 0,96. Duas casas decimais, 2 zeros no denominador. Então, eu pego o número que está depois da vírgula, 96, coloco no numerador, e essas duas casas decimais, esses dois números depois da vírgula, pessoal, se fala casa decimal, porque cada número desse ocupa uma casa. Aqui uma casa decimal, então são duas casas, com dois números depois da vírgula, então 2 zeros. Como eu tenho 96 sobre 100, o que ele está dizendo para mim? De cada 100, eu tiro 96. Aí se eu mexer lá com o exemplo da venda, está dizendo de cada 100 reais que eu vender, eu ganho 96 reais. Então se de cada 100 que eu vender, eu ganho 96, é porque eu estou ganhando 96%. Morreu parado. E agora eu tenho 0,038. Veja só, 0,038, para eu poder escrever com o denominador 100, o que eu tive que fazer? Eu tinha que ter dois zeros, duas casas depois da vírgula. Não é isso? Então eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui 38. Quantas casas decimais? Tem uma, duas, três. Opa, sobre 1000. Então complicou, porque para eu escrever como porcentagem, tem que ter só dois zeros aqui embaixo. Então o que eu vou fazer agora? Eu faço o seguinte, ó. Eu vou dividir aqui por 10 e dividir aqui por 10. Professor, eu não entendi por que você não vai dividir. Porque eu quero tirar um zero daqui do denominador. E a forma de desaparecer com zero é dividindo. Se você pegar 1000 e dividir por 10, ele vai ficar 100. Mas eu não posso fazer isso só no denominador. Eu tenho que fazer no numerador também. Então, 38 dividido por 10 é 3,8. Ou seja, dividir por 10, então eu saí com a vírgula daqui e vim com ela para cá. 3,8. 3,8 sobre 100 é 3,8%. Eu mostrei agora como fazer isso aqui no passo a passo, no detalhado. Agora eu vou ensinar a fazer de uma forma mais direta. Então, como é que eu vou fazer?
Tenho, olha, duas casas depois da vírgula, então 96 sobre 100, que é 96%. Aqui, eu vou deslocar isso aqui duas casas, eu vou tirar daqui uma, duas. Então está aqui, ó, 3,8 sobre 100, que é 3,8%. Ixi, como foi assim? Aqui, para eu escrever como porcentagem, como denominador 100, eu não preciso ter duas casas decimais? Então eu vou pegar e fazer o seguinte, ó. Se eu deslocar isso aqui duas casas, ele vai parar onde? 1, 2, ele vai parar aqui, ó. Então para ele ficar sobre 100 é 3,8 sobre 100. Quando eu desloquei duas casas para a direita, já é esse 100 que eu coloquei aqui embaixo, ó. Aí ficou 3,8. Também posso escrever a decimal direto para a porcentagem. É necessário o quê? Deslocar duas casas. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, então 96%. 1, 2, 3,8%. Pronto, eu posso passar direto. Para eu fazer isso, a decimal, eu tenho que deslocar duas casas para a direita, só isso. Então a vírgula estava em 0,38, a vírgula estava aqui, aí eu estou pegando duas casas, tirando ela daqui, aí vem uma, duas, então ficou 3,8%. 3,8%. Por exemplo, vou fazer um outro aqui. 1,543. Como é que eu escrevo isso aqui em porcentagem direta? Deslocando a vírgula em duas casas. 1, 2. Então é 154,3%. Então eu peguei a vírgula que estava aqui e desloquei dois números, né, duas casas para a direita. Então ela estava aqui entre 1 e o 5. Deslocando uma vez, ela vem entre o 5 e o 4. Deslocando outra vez, ela vem para entre o 4 e o 3. E ela fica aqui, porque eu já fiz isso duas vezes. Uma, duas. Então ela fica aqui. Aí já está em porcentagem direta. Então, se eu quero passar uma escrita de decimal direto para porcentagem, é só deslocar a vírgula duas casas para a direita. E já está direto para a porcentagem. E a mesma coisa eu posso fazer, que é transformar a porcentagem em decimal de uma forma direta. Então eu vou escrever em decimal. Então eu tenho porcentagem e eu quero trazer para decimal. Decimal é número com vírgula, né? Então o que eu faço? Eu desloco a vírgula duas casas para a esquerda, ou seja, eu divido por 100. É só fazer isso aqui, ó. Eu dividir por 100. Então, dividido por 100, eu vou tirar isso aqui e vem duas casas para cá. Ó. A vírgula está aqui, aí vem duas para a esquerda. Uma, duas. Então, 0,96. Já está em decimal. Mesma coisa eu vou fazer aqui. Ó. Esse porcentagem aqui não é sobre 100, então eu vou deslocar duas casas para a esquerda. Então, vai ficar, olha aí, deslocando duas casas. Uma veio para cá, eu preciso de um zero. Duas veio para cá, então preciso de um zero. Eu só tinha uma casa decimal, agora tem três, porque eu desloquei duas casas. 0,038, quer dizer, 3,8% é a mesma coisa que 0,038. Como é que eu fiz isso? Peguei a vírgula aqui, desloquei duas casas para a esquerda. Acrescentei zero para poder deslocar a vírgula. Então, toda vez que eu tiver que deslocar a vírgula e não tiver números para ela deslocar entre esses números, você acrescenta zero. Quantos zeros, professor? Quantos forem necessários. Nesse caso, eu precisei acrescentar dois zeros. Eu estava aqui e eu precisava deslocar duas casas para a esquerda. Então, quando eu vou transformar porcentagem em decimal, eu desloco a vírgula para a esquerda. Né? Importante isso aí. Ó. Por que deslocar para a esquerda? Porque é uma divisão. Né? Em toda divisão por 100, eu desloco a vírgula para a esquerda. Você entender isso aqui, fica muito prático para você fazer cálculo mais à frente, que você não precisa perder muito tempo em cálculos. Continuando aí os exercícios resolvidos, eu quero agora calcular
35% de 90%. O que significa isso aqui? Significa assim, ó, quando ele fala 35%, ele está dizendo assim, venda, ganho. Ele está dizendo assim, de cada 100 que você vender, você ganha 35. Aí a pergunta que ele está fazendo lá é essa, ó. Se de cada 100 que você vender, você ganha 35, que é isso que está escrito aqui, quanto que você vai ganhar se você vender 90? Então, quando ele pede para tu calcular 35% de 90, ele está dizendo assim, se você vender 90, você ganha quanto? Qual é a taxa? 35 de cada 100. Aí eu tenho duas formas de calcular isso aqui. A primeira é essa. Eu vou montar uma fração com isso aqui, uma razão. Então, 35% é 35 de cada 100. Então, se eu vender 100, eu ganho 35. E se eu vender 90? Espera aí. O que eu ganho está em cima ou está embaixo? E o que eu vendo está embaixo ou está em cima? Se eu vender 100, eu ganho 35. Então a venda está embaixo. E se eu vender 90? E se eu vender 90? Quanto que eu ganho? Ok? Fazer a leitura. 35% de cada 100 que eu vendo, eu ganho 35. E se eu vender 90, eu ganho quanto? Aí só é fazer a regra de 3. 100 vezes x, 35 vezes 90. Bora ver. 9 vezes 5 dá 45. 3 vezes 9 dá 27. 27 com 4, 31. Esse zero daqui vem para cá. Então, 35 vezes 90 é 3.150. Você tem dúvida, você pega a calculadora e faz a conta aí. X vai ser igual a 3.150 dividido por 100. Eu já posso de cara cortar esse zero com esse aqui, ó. E aí, dividido por 10, eu vou pegar a vírgula e trazer ela para cá. Então, 31,5. Quer dizer, 35% de 90 é 31,5. Veja que é bem interessante isso aqui, ó. De cada 100 que ele vende, ele ganha 35. 90 é maior, igual ou menor que 100? Ah, é menor que 100. Então o resultado tem que ser menor que 35. Ele não precisa vender 100 para ganhar 35, mas ele vendeu só 90. Dá para ganhar 35? Não, vai ganhar menos. Então já dá para analisar se aqui está certo ou não. Então está certo, porque não pode dar mais que 35. Ele não precisa vender 100 para ganhar 35. Então eu fiz aqui usando a regra de 3. Essa é uma forma muito prática de você fazer. Muito prática não, melhor dizendo, a forma entendível, né? Bem entendível, bem lógica. Vou fazer agora de uma outra maneira. 35% de 90 seria 35%. Esse de em matemática é vezes, então vezes 90. Quer dizer, 35% de 90 é 35 sobre 100 vezes 90. Então eu vou fazer assim, eu vou multiplicar o de cima com o de cima. Tem algum número aqui embaixo? Não, então é 1. E o de baixo com o de baixo. 35 vezes 90. Aí multiplicação de novo. Percebeu? Já apareceu aquela multiplicação de novo. Só que eu posso até fazer o seguinte, antes de multiplicar. Eu posso pegar esse zero daqui e cortar com esse daqui, ó. Aí já fica assim, ó. 10 vezes 1 dá 10. 35 vezes 9. Né? Eu cortei o zero com esse, então ficou só 9. 9 vezes 5, 45. 3 vezes 9, 27. Com 4, 31. 315 dividido por 10. Dividiu por 10, então a vírgula daqui vem para cá. 31,5. Então, 35% de 90, 31,5. Vocês podem fazer dessas duas maneiras aí. Agora eu tenho um outro cálculo, eu tenho 25% de 80%. O que isso quer dizer, hein? Quer dizer assim, imagine que
você vai pagar 25% do que você ganhar para um cara que vai estar te ajudando. Só que você ganha 80% do que você vender. Aí dos 80% que você ganhar vendendo, você vai dar 25% para o ajudante. Tu contratou teu primo lá para te ajudar na venda. Tu já está ganhando 80% da venda, então tu vai pagar para ele 25% do que tu ganhar. Quanto tu está ganhando? 80%. Então tu vai pagar para o teu primo 25% dos 80% que tu está ganhando. É isso aí que quer dizer. Mas como é que eu faço esse cálculo aqui? Olha, esse aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu já falei para vocês que é vezes, então vai ficar assim, ó, 25 sobre 100, que é o 25%, vezes 80 sobre 100, que é 80%. Pessoal, eu costumo trabalhar, eu gosto de trabalhar sem utilizar a calculadora. Eu só utilizo quando é necessário, para fazer um cálculo mais rápido, alguma coisa. Mas eu gosto de explorar o cálculo sem calculadora, que é justamente para ganhar essa habilidade de fazer cálculo. E eu gostaria imensamente que vocês desenvolvessem essa habilidade também com cálculo. Então nós vamos fazer esse cálculo aqui, nós vamos simplificar. Então como é que é isso? Veja só, se eu tenho essa multiplicação 25 sobre 100 vezes 80 sobre 100, de cara eu já posso fazer assim, eu posso pegar esse zero daqui de cima, cancelar com esse zero daqui de baixo. Então, em vez de 80 sobre 100, ficou 8 sobre 10. O que mais que eu posso fazer? 25 sobre 100, eu vou dividir aqui por 25 e aqui também por 25. Então, o que eu faço no numerador, eu tenho que fazer no denominador. Eu vou dividir por 25. Então, vai ficar assim, ó. 25 dividido por 25 dá 1. 100 dividido por 25 dá 4. Vezes... Agora eu vou ver o que eu posso fazer desse aqui. Eu vou dividir aqui por 2 e aqui também por 2. Então ficou 8, aí dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. Continua. Esse 4 e esse 4 aqui eu posso cancelar, porque eles são iguais. É a mesma coisa que eu feito assim, ó. 4 dividido por 4, 4 dividido por 4. Então 4 dividido por 4 dá 1, 4 dividido por 4 dá 1. Aí vai ficar como? 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 5, 5. Posso escrever um quinto como o porcentagem? Só se o denominador fosse 100. Então o que, que eu faço? Vou multiplicar aqui por 20 para virar 100. Veja só, terminou em um quinto. Para esse denominador ficar 100, para eu poder escrever como porcentagem, eu vou multiplicar por 20. Mas se eu multiplico de baixo por 20, eu tenho que multiplicar também de cima. Aí 1 vezes 20 dá 20, 5 vezes 20 dá 100. 20 sobre 100 é 20%. Então quer dizer, 25% de 80% equivale a 20%. Então, o que, que isso significa? Imagine que você contrata, você pegou um trabalho lá, eu vou pagar, você quer 20%, né? Eu vou pagar aqui. É igual a 20%. Então veja o que isso significa. Quer dizer, da tua venda, olha aí, 25% de 80%. Então, tu contratou o teu sobrinho e tu vai pagar 25% do que tu ganhar. Quanto é que tu está ganhando? 80%. Então, quer dizer, de cada 100 que eu vendo, eu ganho 80. E desse 80 que eu ganho, eu vou pagar 25% para o sobrinho. Ok? Então eu vou pagar 25% para o sobrinho do 100 da venda ou do 80 que eu ganho? Claro que é do 80 que você ganha aqui. Então você vai ganhar, você vai pagar 25% de 80. O que significa 25% do que você ganha? Significa 20% da venda. É isso que ele está falando aqui. Então eu posso calcular o valor do sobrinho direto da venda. Então, pessoal, e a gente tem aqui outros exemplos de porcentagem. Então, o primeiro deles, ele diz assim:
Agora aqui são problemas, né? Ele diz assim: em uma sala de aula do terceiro ano do ensino médio, há 25 alunos, sendo que desses, 12 são do sexo masculino. Podemos determinar de diferentes maneiras a taxa percentual de alunos do sexo masculino dessa sala. O que ele vai fazer aqui? Ele está dizendo o seguinte: a sala de aula tem um total de 25 alunos, esse é o total. Veja, total, total fica no denominador. E 12 alunos são do sexo masculino. Então, como é que representa essa taxa percentual? Então, aqui eu tenho o seguinte: veja só, ele está me dizendo que são 25 alunos no total, e desse total, 12 são do sexo masculino. Então, como é que eu escrevo a taxa percentual? Posso fazer logo assim, ó. Vou começar pela fração. Então, o total vai sempre ficar aqui embaixo. Total de alunos, 25. A parte que me é favorável, a que eu quero, 12. Então, o que ele está me dizendo aqui? Que de cada 25 alunos, 12 são do sexo masculino. Né? 12 são do sexo masculino. Já está escrito como uma fração centesimal, ou seja, uma fração que dá para escrever como porcentagem? Não, porque fração para apresentar como porcentagem tem que ter denominador 100. Então, o que eu faço para esse denominador virar 100? Eu vou multiplicar ele por 4. 4 vezes 25 dá 100. Professor, como é que você descobriu que era 4? Pega o 25 dividido por 100. Pega 100 e divide por 25. 100 dividido por 25 dá 4. Se 100 dividido por 25 é igual a 4, então 4 vezes 25 dá 100. De novo, o que eu quero no denominador? Não é 100? Então eu pego 100, divido pelo denominador que eu tenho. 100 dividido por 25. Deu 4. Significa que 4 vezes 25 dá 100. Então 4 vezes 25 dá 100. À medida que você for fazendo esses cálculos aqui, você vai pegando mais habilidade. A matemática é assim. Você vai fazendo e vai ficando com mais habilidade. Você já começa a enxergar os resultados, os números, e a coisa vai se tornando mais simples. Então, para que essa fração 12 sobre 25 ela se torne uma fração centesimal com denominador 100, eu vou multiplicar o de baixo por 4. E aí ele fica assim. 25 vezes 4, 100. Mas se eu multipliquei o de baixo por 4, eu tenho que multiplicar o de cima também. Então, 12 vezes 4, 48. Ou seja, 48 sobre 100, 48%. Então, a taxa percentual de homens, de alunos do sexo masculino nessa sala é de 48%. Ou seja, de cada 12, de cada 25, são 12 masculinos. Então, quer dizer que de cada 100 seriam 48. 48%. Ok? Essa é uma forma de você fazer. Eu vou fazer de uma outra maneira só para explorar a coisa. Vou pegar da mesma forma. Total de alunos, 25. Então, denominador, 25. 12, que é a quantidade que me é favorável. O que eu vou fazer agora? Eu vou dividir 12 por 25. 12 dividido por 25. Então, 12 não dá para dividir direto, vou colocar 0 aqui, 0 aqui. 120 por 25 dá 4. 4 vezes 25 dá 100. 120 menos 100 dá 20. Aí aqui, 8. 8 vezes 25 dá 200, 0. Então, 12 dividido por 25 dá 0,48. Bom, 0,48, para escrever como porcentagem, já tem duas casas decimais, então é só pegar 48%. Então, a outra forma é você pegar e dividir o numerador pelo denominador, a parte pelo todo. E aí você tem isso aí em decimal, e o próximo passo é transformar em porcentagem. Então, está aí de duas maneiras para ficar a gosto do cliente.
Eu passo agora para outra seção de exemplos. Fernanda pagou R$ 375 em uma prestação do financiamento de sua motocicleta, o que corresponde a 12% do seu salário. Aí o que ele quer? Podemos calcular o valor do salário de Fernanda da seguinte maneira. Vamos entender a questão. Ele diz o seguinte: Fernanda comprou uma moto financiada e ela pagou R$ 375 da prestação do financiamento. Esse R$ 375 representa 12% do salário dela. Aí a pergunta é essa: qual é o salário dela? Ok? Quer dizer, 12% do salário dela dá 375. Mas quanto é o salário dela? É isso que ele está querendo saber. Vamos fazer isso aqui no quadro. Então aqui eu tenho o seguinte, ó, 12% do salário de Fernando é 375. A gente viu isso lá no problema, né? Ainda na apostila. E a gente interpretou e concluiu que a prestação que ela paga do financiamento da moto equivale a 12% do salário. Então eu posso dizer que 12% do salário é 375. E ele quer saber o que? O valor do salário. Eu vou escrever isso aqui de uma forma matemática. 12% de S vai ser o salário, é igual a 375. Ok? Então veja só, 12% do salário é 375. Esse de em matemática, eu já disse para vocês que ele é multiplicação. Então eu posso pegar 12%, escrever 12 sobre 100, vezes o S. Com medo de confundir esse S com 5. Tá aí. S que é igual a 375. Resolvendo essa expressão aqui, esse cara que está dividindo, esse 100 aqui que está dividindo, ele pode passar para cá multiplicando. Então ficaria assim, ó, 12 vezes S é 12S, que é igual a 100 vezes 375. 375,00. Veja só, se tu vai multiplicar uma coisa por 100, você vai pegar os dois zeros e colocar aqui do lado. Já está multiplicado. Agora, isolando S, vai ficar 37.500 dividido por 12. Vou fazer essa divisão aqui, ó. 37.500 dividido por 12. Você tem problema com multiplicação? Você vai fazer o seguinte, ó. Você tem que pegar sempre o dividendo maior que o divisor. Então eu vou pegar o 37 para dividir. Qual é o número que eu multiplico por 12 que chega perto de 37? Bora ver, se eu disser que é 3. 2 vezes 3 dá 6, 1 vezes 3 dá 3. É esse mesmo, chega mais perto. Então eu tenho que multiplicar aqui e o resultado da multiplicação tem que chegar perto do número que eu estou dividindo. Então 37 menos 36 dá 1. Aí eu baixo agora outro número. 15 dividido por 12 dá 1. 1 vezes 12 dá 12. 15 menos 12 dá 3. Agora eu baixo esse zero aqui. Aí fica 30 por 12. Qual é o número que multiplica e chega perto? O 3, a gente viu que dá 36, então vai ser o 2. 2 vezes 12 dá 24. 30 menos 24 dá 6. Aí agora eu vou baixar esse outro zero aqui. 60 dividido por 12 dá 5. Porque 5 vezes 12 dá 60, que é 0. Então 3.125. Quer dizer, 12% do salário dela, o salário é igual a 3.125. Então tá aí, o salário que ela ganha é de 3.125. E se eu calcular 12% de 3.125, eu vou ver que vai dar R$ 375. A gosto do cliente, eu tenho ainda outra forma de resolver. Veja só. 12% do salário é 375. Aí a pergunta é, qual é o salário? Veja só, o salário dela, ele está 100%. Aí, o salário é o total. Quanto que ela pegou para pagar a moto? 375. Vai ficar aqui em cima, junto com o dinheiro. O salário, ele não é porcentagem, o salário é dinheiro. Então, o dinheiro eu estou colocando aqui em cima. Então, a parte que ela pegou do salário,
375. Veja só, 100% é o salário total. Esse 375 ele representa quantos por cento? 12. Então eu vou colocar 12% aqui. Aí agora eu vou multiplicar em x aqui, ó. Esse por esse por esse. Vai ficar S vezes 12, que é 12S. 100 vezes 375, é 375,00. Veja só a forma de armar aqui, mas aqui já ficou do mesmo jeito. Ó. Então S é igual a 37.500 dividido por 12. S é igual a 3.125, né? 3.125. Então tá aí, o salário 3.125. O terceiro exemplo, ele diz assim, ó, o tanque de combustível de um carro que tem capacidade de 45 litros, veja só, aqui já está me dizendo o seguinte, quando o tanque está cheio, 100% é 45 litros. Então esse tanque estava cheio. Desse total foram consumidos 18 litros. Então o tanque estava cheio, né, o tanque cabia 45 litros, estava cheinho e foi gasto 18. E ele quer determinar a taxa percentual de consumo. Então quanto foi consumido? 18 litros. Então o tanque com capacidade de 45 litros, estava cheinho, ou seja, tinha 45 litros, e foi consumido 18 litros. Qual é a taxa percentual aqui? Vamos fazer isso aqui no quadro também. Então aqui eu tenho as informações que eu tirei lá do problema. Eu tenho aqui total do tanque, que é 45 litros, e foi consumido 18 litros. E ele quer saber qual é a taxa percentual que foi consumida. Eu já posso montar uma fração aqui, ó. Total é aqui embaixo, então o tanque cabe quantos litros? O total dele, que ele tinha, era 45. Quanto foi consumido? 18. Aí ele quer taxa percentual, olha aí, ó. Já posso fazer direto, é só transformar essa fração em porcentagem. Então o que eu vou fazer aqui para facilitar a minha vida? Veja só, eu tenho duas maneiras, eu posso dividir o 18 por 45, já direto, e transformar a decimal em porcentagem, ou eu posso tentar manipular, simplificar essa fração para ela ficar com o denominador 100. Posso fazer das duas formas. Então, o que eu vou fazer aqui? A primeira maneira que eu vou fazer é trabalhar essa fração para ela ficar com o denominador 100. Então, eu vou começar logo aqui. Eu vou dividir aqui por 9. O denominador eu vou dividir por 9. E o numerador também. Então, vai ficar 18 dividido por 9 dá 2, 45 por 9 dá 5. Agora, para virar 100 aqui embaixo, eu vou multiplicar esse por 20 e esse por 20. Lembrando que eu posso multiplicar ou dividir por qualquer número diferente de zero, desde que eu faça a mesma coisa com o numerador e o denominador. Então, 2 vezes 20 dá 40, 5 vezes 2 dá 100. 40 sobre 100, 40 por 100. Já consegui escrever aí. Então eu fiz o seguinte, eu usei a estratégia aqui de procurar frações que fossem, né, uma fração equivalente. Então eu dividi primeiro por 9, depois multipliquei por 20, de forma que o denominador fique 100, é isso aqui que me interessa. Aí escrevi direto. Você quer ver uma outra maneira? 18 sobre 45, você divide 18 por 45. Então, 0 aqui, 18 é menor, então 0 aqui e 0 aqui. 180 por 45 dá 4. 4 vezes 5 dá 20. 4 vezes 4, 16. Com 2, 18. Então, 180 menos 180 dá 0. Significa que 18 dividido por 45 dá 0,4. Que dá 0,4. Bom, dá para escrever isso aqui já como porcentagem? Não, porque só tem um número depois da vírgula. Eu vou colocar um zero aqui para ficar 2. Então isso aqui é igual a 40%. Aí.
Eu dividi e depois multipliquei. Eu acho essa forma aqui bem mais simples, principalmente para quem tem dificuldade com divisão. Então você pode multiplicar e dividir por qualquer número e depois obter um denominador 100. Aqui eu posso dar mais um detalhe para vocês aqui. 0,4. Se eu escrever 0,4 em decimal, ele fica 4 sobre uma casa 10. Olha aí, 4 décimos. Mas eu só posso escrever em porcentagem se o denominador for 100. Então eu multiplico aqui por 10, aqui por 10. 4 vezes 10 dá 40, 10 vezes 10 dá 100. Agora sim, ó, 40 sobre 100, 40%. Passamos então agora ao exemplo 4. Ele diz assim: certo eletrodoméstico teve um reajuste de 3%, passando a custar R$ 590. Podemos calcular o valor desse eletrodoméstico antes do reajuste da seguinte maneira. Então vamos fazer no quadro. Ele está dizendo o seguinte, ó, o eletrodoméstico ele aumentou 3%. Quando ele aumentou 3%, ele passou a custar R$ 590. Aí ele quer saber quanto é que ele custava antes. Então, tirando os dados do problema, eu tenho o seguinte: o preço inicial dele, o seu custo inicial, eu não sei. Isso eu estou chamando de X. Mas eu sei que ele teve um reajuste de 3%. Ele subiu 3%. E ele ficou custando R$ 590 depois do reajuste. Agora a pergunta é essa: qual é o preço dele inicial? Então eu posso montar uma regra de 3 para resolver isso aí, da seguinte forma. Veja só, primeira fração, que é o preço o que se refere ao custo inicial. Quanto que ele custava inicialmente? Eu não sei. Mas era o valor dele total, então esse valor era 100%. Inicialmente eu não sei qual era o preço dele, mas eu sei que era 100% do valor. Depois que ele teve um reajuste, ou seja, 100% dele mais o reajuste, 103%. Ele passou a custar 590. Olha aí. Preço inicial dele, preço final. Inicialmente, antes do ajuste, ele era 100%, subiu 3%, ficou 103%. Agora é só resolver essa regra de 3 aqui e a gente vai encontrar a resposta. Então, esse vezes esse vezes esse. X vezes 103 é 103x. 100 vezes 590 é 590, acrescenta 2 zeros. 103 passa dividindo, então vai ficar 59.000 dividido por 103. Olha essa conta aqui. 59.000 dividido por 103. Então eu vou pegar 59 é menor que 103. Eu tenho sempre que pegar aqui no dividendo um número igual ou maior que o divisor. Então eu vou pegar 590. Aqui, 590, qual é o número que eu vou multiplicar 103 e ele chega mais perto? Deve ser o 5. 5 vezes 3 dá 15. Aí eu vou multiplicar 5 vezes 103. 5 vezes 3 dá 15. 1 vezes 5 dá 5. Então 590. Veja só, 5 vezes 103 dá 515. Faltou quanto para 590? É só diminuir. 10 menos 5 dá 5. 8 menos 1 dá 7. Faltou 75, né? Agora eu vou baixar o outro número que é o zero. 750 dividido por 103 deve dar um 7. 7 vezes 3 dá 21. 1 vezes 7 dá 7. Ou seja, 7 vezes 103 dá 721. Eu estava dividindo 750. Faltou quanto? 10 menos 1 dá 9. 4 menos 2. Faltou 29, né? Outro número para eu baixar agora, o último. 290 por 103 deve dar um 2. 2 vezes 103 dá 206. Faltou quanto para 290? 84. Vou continuar. Vou colocar uma vírgula aqui, zero aqui. 840 dividido por 103 deve dar um 8.
8 vezes 3 dá 24. 1 vezes 8 dá 8. 103 vezes 8 dá 824. Faltou quanto para 40? Faltou 16. Faltou 16. Né? Vamos ver. 10 menos 4 dá 6. 3 menos 2 dá 1. 16 para dividir por 103, mais um zero aqui. 160 dividido por 103 deve dar 1. 1 vezes 103 dá 103, sobrou 57. Então eu posso dizer que o salário dela, que o preço inicial do produto é 572,81. Se tratando de real, eu só preciso de duas casas decimais. 572,81. Parabéns. 572,81. Então, esse era o preço inicial do item, do produto, antes do reajuste. Então, 572 com 3% de reajuste, ele passou a custar 590. Você quer ver uma outra maneira de resolver isso aqui? É assim, custo inicial era X. Ele teve um reajuste de 3% e passou a custar 590. Então veja só, o produto era 100%, então com 3 de ajuste, 100%, 103%. Então eu posso calcular 103% de X, que vai dar 590. Olha aí, reajuste, foi de 3, então 100% que era o preço dele, total, com mais 3%. Então 103% de custo inicial, de X, ficou 590. Aí agora é só fazer o seguinte, isso aqui eu já falei para vocês que é vezes, 103 é 103 sobre 100 vezes x, que é igual a 590. Então 103 aqui, esse 100 que está dividindo, ele passa multiplicando, então fica 103x, que é igual a 590,00. X é igual a 590,00 dividido por 103. X deve dar exatamente os 572,81. Então, é uma outra forma de você pensar. O que você tem que fazer é entender o problema, entender o que é custo inicial, o que é reajuste, o que é custo final, essas coisas aí. Ó. Quando ele fala reajuste, a coisa é subindo, então eu vou somar o 100% com mais o 3, e aí fazer o cálculo. Aí se você observar aqui na apostila, você vai ver que o valor dele deu diferente. Ó. O nosso deu 81 aqui e o dele deu 82. Sabe por que isso? Porque essa conta foi feita na calculadora. E na calculadora ela dá mais números para cá. Ó. Então ele fez essa conta na calculadora e essa parte decimal ele arredondou para 82. Vou mostrar na calculadora quanto ficaria. Então, na calculadora, fazer isso na calculadora ficaria assim. 5.923 menos 59.000 dividido por 103. Olha aí, ó. 572,8155. Aí veja só, eu vou pegar só dois números depois da vírgula, só até 81. Como o próximo número é um 5, então esse 1 aqui eu vou subir para 2. Por isso que ficou 572,82. Explicar de novo a regra de arredondar. Veja só, depois da vírgula, aqui está a vírgulazinha aí com ponto, eu só vou usar dois números. Ok? Se tratando de dinheiro, eu só vou usar dois números. Aí eu observo quem seria o próximo número. Se ele for um 5 ou maior que 5, eu pego esse número anterior, no caso 1, e elevo um número a mais. Ó. Então ficaria 2. Aí eu posso desprezar esse resto que está para cá. Ó. Entendeu? Se aqui fosse um 4, aí ia ficar 1 mesmo aqui. Ó. Se aqui fosse um 3, aqui ia ficar 1 mesmo. De 5 para frente, aqui fica 2. Por isso que deu 572,82.
Passamos aqui por uma sequência de atividades resolvidas, também sobre porcentagem. Veja só, você resolver vários exercícios, vários problemas de porcentagem, ele vai aperfeiçoando a tua habilidade, ele vai te dando mais competência, ele vai te dando mais habilidade na coisa, tu vai ficando mais manso, tu vai ampliando a tua visão matemática de cálculos. E a gente vem para mais uma sequência aqui. Ó. Então ele diz assim, ó, a mensalidade de um curso de inglês no mês de setembro era R$ 360. No mês seguinte, o valor da mensalidade sofreu um acréscimo de 9%, aumentou 9%. Aí a pergunta é essa, qual é o valor da mensalidade? E ele faz de duas maneiras. Ó. A primeira maneira ele diz assim, ó, calculamos o valor correspondente a 9% da mensalidade e depois acrescentamos no valor da mensalidade. Olha, primeiro ele faz o cálculo dos 9%, não subiu 9%? Então primeiro ele faz um cálculo para saber quanto que subiu. Aí ele concluiu que subiu R$ 32,40. Aí agora o que ele faz? Ele pega o preço anterior da mensalidade e soma com o valor que subiu. E aí ele tem o valor atual da mensalidade. A outra maneira, que é a segunda maneira, veja só, a mensalidade sem acréscimo era 100%. Ela não subiu 9%, então ficou 109% do valor inicial, que é o valor inicial de 100 mais 9 do aumento. Aí então ele calcula 109%, 360. Aí já acha direto o valor final da mensalidade, sem precisar passar pelo aumento e depois o valor final. Aí já chega direto no valor final. Eu vou fazer aqui no quadro para a gente ver se a gente consegue enxergar alguns detalhes que não são visíveis aqui. Então o que eu tenho aqui? A mensalidade em setembro custava R$ 360. No próximo mês ela aumentou 9%. Ele quer saber qual é o valor final. Então eu vou fazer da primeira forma que ele fez lá. Primeiro, calcular o valor do aumento. De quanto aumentou? Então aumentou quanto? Não foi 9%? Então eu vou calcular 9% de 360. Aí, 9% eu escrevo em fração, o de eu já disse que é vezes 360. Quanto dá? Como eu vou calcular 9 sobre 100 vezes 360, esse zero aqui eu posso cortar com isso. Aí fica 9 vezes 36. 9 vezes 6 dá 54. 3 vezes 9, 27. Com 5, 32. Dividido por, aqui ficou só 10, né? Só 10. Então, caminhando a vírgula aqui, veja só, 324 dividido por 10, então a vírgula vai caminhar uma casa, vai ficar 32,40. Então, na verdade, o aumento foi de R$ 32,40. E quanto era a prestação no início? Então, eu posso dizer que o valor final é igual ao valor inicial dela mais o aumento que ela teve. Então, 360 com 32,40 vai dar 392,40. Esse é o valor final da mensalidade depois que teve o aumento. 392,40. Veja que aqui eu fiz isso em duas etapas. Qual foi a primeira? Eu calculei o valor do aumento, 9%, 360. Depois eu juntei o valor do aumento com o valor anterior da parcela, antes do aumento. E aí eu tive um valor novo, quer dizer, a parcela era 360 e ela aumentou 32,4, né, R$ 32,40, e ela ficou custando R$ 392,40, valor final da parcela. Então essa é uma das formas que foi resolvida. Agora nós vamos fazer da segunda forma, segunda maneira. Veja só, o aumento foi de 9%. Então significa que foi 100% do preço atual com mais 9%. Então ficou 109%. Quer dizer, o preço da parcela era 360. Então isso aí estava 100%, sem nenhum aumento, estava na íntegra. Então,
aumentou de 100%, ele passou para 109%, porque ele aumentou 9%. E agora a pergunta é essa, quanto que ele passou a custar? Então, o valor inicial, o valor final. O valor inicial estava em 100%, e ele aumentou 9%, então ele passou para 109%. Veja, aqui em cima eu estou colocando só dinheiro, né? E aqui embaixo taxa percentual. Importante essa organização aí. Agora eu vou multiplicar assim. 100 vezes x, 360 vezes 109. Vou fazer logo essa multiplicação aqui. 109 vezes 360. 0, 1, 2, 3. 6 vezes 9, 54. 1 vezes 6 dá 6. Aqui para cima, para cima de novo. 3 vezes 9 dá 27. E 1 vezes 3 dá 3. 0, 4, 7 com 5, 12 vai 1, 9, 3. Agora, mas ficou um número estranho, né? Ficou 39.240. 39.240. É porque falta dividir por 100. Né? Então, x é igual a 39.240 dividido por 100. Dividido por 100, duas casas decimais. Então, a vírgula vai ficar aqui. 392,40. R$ 392,40 é o preço final da mensalidade, feita de duas maneiras. Então aqui nós vamos à última atividade resolvida, aqui de porcentagem. Ele diz assim: Márcia paga mensalmente uma prestação correspondente a 5% de seu salário. Em certo mês, a prestação teve um desconto de 4% e o salário de Márcia um acréscimo de 8%. Nesse mês, a qual porcentagem do salário correspondeu à prestação? Vamos entender a questão. Ele está dizendo o seguinte: Márcia tem dois movimentos financeiros aí na vida de Márcia. Um é uma prestação e o outro é o salário. Veja só, a prestação ela é 5% do salário. O que isso quer dizer? Se o salário for 100, a prestação é 5. Se o salário for 200, a prestação é 10. Então é isso que ele está querendo me dizer. A prestação que ela paga, ela vem pagando, é 5% do salário dela. Só que teve um mês que aconteceu duas coisas. A prestação obteve um desconto de 4% e o salário aumentou 8%. Aí o que ele quer saber agora? Qual a porcentagem do salário corresponde à prestação? Ou seja, se inicialmente a prestação era 5% do salário, ele quer saber agora quantos por cento do salário a prestação representa. Veja, antes era 5%. Então, 5% do salário de Márcia. Então, se ela ganhasse 100, a prestação era 5. Se ela ganhasse 200, a prestação era 20. Era 10, né? Perdão. E assim ia o cálculo. Aí aconteceu que a prestação teve um desconto, o salário teve um aumento. E agora ele quer saber se antes de cada R$ 100 do salário ela pagava 5 de prestação, quanto é que ela está pagando agora? De cada R$ 100 de salário, ela paga quanto de prestação? Por isso ele pergunta qual a taxa percentual da prestação em relação ao salário. Então nós vamos fazer isso. Ele fez a resolução aqui toda, mas eu vou fazer no quadro que é para a gente ver bastante detalhe. Então eu vou chamar salário de S e a prestação nós vamos chamar de P. Né? Então Salário e prestação. E aí eu tenho duas situações. Eu tenho a primeira situação. Se você ler o problema lá, você vai observar. A primeira situação é que a prestação ela representa 5% do salário. Mas isso é antes do aumento.
e antes do desconto. Então eu vou chamar isso aqui prestação inicial, P0, e salário inicial, S0. Então a primeira situação era essa. A prestação inicialmente ela representava 5% do salário inicial. Ok? Vamos dar uma média, transformar isso aqui em linguagem matemática. Então, P0 é igual a 5 sobre 100 de, eu já falei que é vezes, de S0. Então aqui vai ficar assim. Eu vou pegar esse 100 que está dividindo e vou trazer ele para cá. Então vai ficar 100 P0, que é igual a 5 vezes S0, que é 5 S0. Cuidado para não confundir aqui. 5 S0. Eu quero isolar o S0 aqui. Então S0 vai ser igual a 5 passa dividindo aqui. Ó. Então 100 P0 dividido por 5. S0, 100 dividido por 5 dá 20 P0. Né? Então deixa quieto aí. Quer dizer, o salário inicialmente era 20 vezes a prestação. É uma relação que eu estou encontrando. Eu vou pegar essa relação e vou deixar ela bem aqui em cima. Aqui. S0 é igual a 20 P0. Vou deixar quieto aí. E agora eu vou explorar a segunda situação. Veja que eu já encontrei uma relação aqui. Ó. Vou deixar ela quieta e já vou encontrar outra relação. A segunda situação é a seguinte, que a prestação final ela teve um desconto de 4%. Então a prestação final é igual a 96% da prestação inicial. Veja só, a prestação inicial era 100%, então ela teve um desconto, 4%, então ela ficou 96%. Então a prestação final, que eu estou chamando de P, depois do desconto, chamando ela de P. Então a prestação final é 96% da prestação inicial. Aí vou dar um trato matemático nisso aqui. P vai ser igual a 96 sobre 100 de vezes P0. Então, essa aqui é a prestação final. E o que aconteceu nessa segunda situação? É que o salário dela também, o salário final, que eu vou chamar só de S, ele teve um aumento. Ele aumentou 8%. Então, ele ficou 108% do salário velho. Olha aí. Né? Então, o salário final é 108% do salário velho. Vamos verificar. 108% é 108 sobre 100 vezes o S0. E aí a gente dá uma parada aqui. Deixa eu ver. Eu tenho só que S0, aqui olha, S0 a gente tem aqui, ó. Né? Olha aí. Salário velho, salário novo, salário final, é 108% do salário inicial. Mas o salário inicial, eu tenho ele aqui, ó, na relação lá que eu encontrei anteriormente. Então eu vou substituir aqui. Vai ficar assim, S é igual a 108 sobre 100 vezes o salário inicial, que é 20 P0. 20 P0. Vou dar um trato matemático nisso aqui. Eu vou pegar, vou cancelar esse zero com esse aqui, aí vai ficar 108 vezes 2, que dá 216 sobre 10 P0. Aí eu tenho uma outra relação aí, ó. Então eu tenho essa relação aqui. Bom, então aí eu tenho na segunda situação, eu tenho duas relações. Eu tenho o P, que é a prestação final, que é 96% do P0, e eu tenho o salário final, que depois que nós fizemos aquela transformação aqui e usamos essa relação, ficou 216 sobre 10 de P0. E o que ele quer saber? Qual é a taxa percentual da nova prestação em relação ao novo salário? Então eu posso dizer que isso aí seria prestação sobre salário vezes 100. Não é assim que eu acho o percentual? Prestação nova dividido pelo salário novo vezes 100. Então, quem é a prestação nova?
96 sobre 100 vezes P0, dividido pelo salário novo. O salário novo está aqui, ó, 216 sobre 10 vezes P0. Agora é só fazer essa conta aqui, vezes 100, né? Ao 100 aqui, vezes 100. Então, como é que eu faço essa conta aqui? Esse P0 do numerador eu posso cancelar com o denominador, e aí fica assim. Repete o numerador, então 96 sobre 100, vezes, aqui é uma divisão de fração. Ó. Então, eu repito o numerador, vezes a fração do denominador e inverso. Então, 10 sobre 216, vezes esse 100 que está aqui. Professor, e por que esse 100? Não é o 100 da porcentagem? Ele tem que aparecer. Então, divisão de fração. Eu tenho essa fração, 96 sobre 100, dividido pela fração 216 sobre 10. Divisão de fração. Repete a primeira, aqui, e multiplica pelo inverso da segunda. É 216 sobre 10, e fica 10 sobre 216. E continua vezes 100. Aqui, eu posso cancelar esse 100 com esse aqui. Aí eu multiplico 96 vezes 10, 96 vezes 10, opa, 96 vezes 10, que vai dar 960, dividido por 216. Essa divisão aqui, P sobre S, ela vai dar 4,44. Aí aqui dá uma dízima, então eu vou colocar dentro do final. Então 4,44%. Quer dizer, depois que a prestação teve um desconto e o salário teve um ajuste para cima, ele aumentou, agora a prestação representa 4,44% do salário dela. Antes a prestação representava 5%. Agora, depois desse reajuste, a prestação representa só 4,44%. Quer dizer, de cada R$100 que ela ganha, ela tira R$4,44 para pagar a parcela dela. Antes de cada R$100 ela tirava 5. Então eu posso dizer que o aumento do salário foi maior do que ficou melhor, né? O aumento do salário deu um significado aí, ficou mais lucrativo para ela, ela começou a ganhar mais, né? Ela antes tirava 5% do salário, agora ela só tira 4,44%. Pessoal, essa última atividade resolvida aí, se você me disser que ela é difícil, eu concordo contigo, ela é meio complicada. Ela tem que ter uma habilidadezinha, você tem que ler várias vezes, verificar a forma que eu utilizei para resolver, tentar entender, faça de novo. Esses exemplos, essas atividades resolvidas aí que a gente viu, é interessante que vocês procurem refazer todas elas, para que você possa obter a compreensão da essência, você possa reter a essência desse conteúdo aí. Tá? Então, até a próxima, fique com Deus e fui.